Boa noite a todos! Boa noite a todos! Estamos de volta! Estamos de volta! Eu, Euler Costa, aqui de Big Field, Campo Grande, Rio de Janeiro, na boca do vulcão, para todos vocês que nos dão o prazer de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos. Bom, gente, ultrapassamos, infelizmente, uma semana depois, né? Do último programa que a gente tinha falado dos 380 mil, hoje a gente acabou de ultrapassar a marca dos 400 mil mortos por Covid, infelizmente. Né? Praticamente uma média de 3 mil mortes por dia. Né? Infelizmente nós estamos nessa aí. Mas é isso, vamos tocar o trem. Pessoal, hoje nós temos uma surpresa, agora a partir de hoje, né? Inaugurando hoje, toda a última semana do mês, toda a última quinta-feira do mês, o programa Conexão Japeri vai receber um convidado. E para estrear, não poderia haver uma pessoa melhor para a gente trazer para aqui para o programa. Porque ela é, entre outras coisas, uma irmã, uma amiga, uma querida nossa, uma contemporânea que estudou com a gente na Rural. Estou falando aqui de uma pessoa que temos um carinho absurdo, uma grande profissional, uma pessoa que fez faculdade de economia com a gente. Eu, particularmente, tive o prazer de ter ela na minha turma, né? Que depois, cria de Caxias, Baixada Fluminense, né? A Rural, como sempre, uma universidade plural, sempre abraçando os filhos de todos os lugares, até do mundo, inclusive. E a Baixada Fluminense marcava presença forte dentro da Rural, e a Cris veio lá de Caxias, guerreira, nossa querida Cris Cavalcante, que hoje é uma mineroca. Hoje ela está na área de recuperação e socioeconomia, né? Reparação e socioeconomia. Uma grande profissional, uma grande amiga. Eu vou chamar agora, lá de BH, nossa mineroca querida, Cris Cavalcante. Vem para cá, meu amor. Ei, fiquei lisonjeada com essa apresentação tão gostosa, tão acalorada. Obrigada. Você merece. É uma honra, mas ao mesmo tempo, como eu tinha te falado, é um ato de coragem, né? Eu estou aqui uma pobre trabalhadora seletista, né? Na minha luta, na minha jornada, tendo a coragem de sentar e bater papo com vocês que estão aí tão antenados sempre com os assuntos mais relevantes, né? Sempre estudando muito. Mas como eu sou corajosa, né? Aceitei o desafio. Tamo aí. Isso aí, para vocês que estão assistindo, é só para sentir a modéstia dessa pessoa. Que ela está falando isso aí, vocês não levem em conta, porque isso lê muito, isso estuda muito, isso vive muito, está estudando, inclusive, fazendo cursos, pós-graduação, mas ela é essa maravilha de humildade e simplicidade. Mas tudo bem, vamos lá chamar o resto da turma. Obrigada. Vamos trazer ele, né, Cris, que agora vive lá no coração do Brasil, nosso querido decano, o nosso mestre Oda, nosso Raulzito do Cerrado. Vem para cá, Marcelo Moreira, lá de Anápolis, Goiás. Vem para cá, Marcelo. Bom, o mestre Oda foi ótimo. Eu adorei. Ai. Bom, boa noite. Que prazer aqui poder encontrar a Cris. Que ótimo, Cris. Seja muito bem-vinda. Gratidão. Muito bom tê-la aqui conosco. Muito bom. Euler, boa noite para você. Boa noite, meu querido. Meu futuro reitor, agora já pode falar, né? Meu futuro reitor. Está em campanha. É isso aí. Eu posso fazer, né? Você eu não sei, mas eu posso falar, meu futuro reitor. Bom, e agora, para fechar aqui nosso quarteto, a gente vai chamar aquele rapaz trabalhador pra caramba, trabalha, joga nas 11, né? O cara é um fenômeno. É o nosso menino que mora na Zona Sul da Zona Oeste, lá na freguesia, de Honório Gurgel. Vem para cá, Fábio Neves, do Economia em Quadros. É muita elite, né? Freguesia é muita elite, gente. Ele mora na Zona Sul da Zona Oeste. Nossa. Fabinho, teu som tá mutado, meu querido.
Não estamos lhe ouvindo. Ele é novato. Só na Zona Sul dá congestionamento desse jeito. Congestionamento na internet. Ele está emocionado, ele está emocionado. Isso tudo é ensaiado, que na verdade eu vou falar pela segunda vez com toda certeza, é o seguinte: você está aí para nos abrilhantar com todo o seu conhecimento e com toda a sua fala, porque na verdade, para quem não sabe, mineroca é uma mistura de mineiro com carioca e a Cris consegue, né, conjugar bem essa mistura que ela transita de uma maneira bem fantástica. Cris, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com vocês. E olha, o programa batendo recorde, olha quantas pessoas assistindo, mandando beijo, falando. Olha, legal, Cris. Obrigado aí a você e a todo mundo que está assistindo. A gente que é da Baixada tem família, né, filho? Aquela coisa de família que vai junto, né? Que acha que a gente está virando, está dando certo na vida, né? Não, e tem uma coisa legal que assim, o quintal é grande, então vai expandindo, né? Vai todo mundo ficando ali. Um salve a todo mundo que é oriundo da Baixada, um beijo aí para minha comadre, meu irmão, Henrique, todo mundo aí, Luciana Conká, vocês conhecem a Ala Conká? Tá aí também, viu? Laércio. A Ala que está vendo hoje? A nossa aí, ó. Tá. O Henrique tá dando uma ajuda. A gente faz esse programa. Hoje é o nosso 19º programa. Esse povo aparece uma vez ou outra. Vamos trazer a Cris, que a gente já viu que o povo aparece. Agradecer aí ao Laércio, um beijinho da Graça, a nossa querida Lu. Simone mandando aí para você, ô Cris, aí, ó. A Simone está lá em São Bernardo do Campo, né? Terra boa. Simone mandando um beijo. Vou mandar um beijo para a Aninha Galupo, também lá de Curvelo. A Cris Pardelinha. Muita gente que acompanha a gente aí nessa caminhada, viu? Eu tô vendo que hoje o programa vai bombar. Minha eterna cunhada Leninha também, lá de Saquarema. Bacana, fico feliz. E eu também tenho que mandar um beijo grande pro Mike, aquela coisa assim, né? O Mike, ele me prepara todo dia, às 5h30 da manhã eu levanto para fazer atividade com o Mike. Então eu quero ver se amanhã ele ameniza. Ali, ó, bora. Eu quero ver se amanhã ele ameniza um pouco o meu treino, que tá puxado. Serginho, gente. Aproveitar para mandar um beijo logo, a gente fazendo o momento Xuxa logo no início. Um beijo para a tia Beth, né? Mãe da nossa querida Jana. Obrigado, tia, tá sempre aqui com a gente. Ela é vamos tocar então, gente, nesse trem, que senão ele não anda. Vamos lá? Vamos puxar o trem. Bom, as pautas de hoje: digitimia da vacinação, o emprego e a vida das mulheres na pandemia e menos ciência e mais leite moça. Essas são as nossas pautas de hoje. Primeira pauta, digitimia da vacinação, vai começar com o nosso querido Fábio Neves. Pode começar, meu querido. É interessante porque eu queria chamar a atenção, porque esse jornal esquerdopata, né, o Valor Econômico, fica falando dessas coisas. Sim, esquerdopata, né? Desculpa a piada, mas assim, é interessante esse processo. Na verdade, eu estou falando de uma maneira muito provocativa, porque agora aquilo que não me agrada, eu desqualifico. Né? Então, é muito interessante esse processo de desconstrução de todo esse do saber e do conhecimento das pessoas. Isso é muito grave, né, e feio, mas, né, para poder usar palavras amenas aqui. Nesse final de semana, o jornal Valor Econômico, que não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver em ser progressista, é um jornal de mercado, é um jornal que defende os interesses do mercado, e ele, né, nunca escondeu isso de ninguém, e ele questiona justamente isso. É uma reportagem que ele coloca na parte chamada Brasil, Saúde, onde ele consulta, né, uma pesquisadora do ITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, pessoas que sabem fazer conta, pessoas que sabem lidar com números, e eles traçam ali uma relação entre percentual da população já vacinada nos estados do Brasil, tá?
e o percentual mínimo a partir da vacina da Coronavac, que é a que tem sido mais utilizada no Brasil, com 50,8% de eficácia, o quanto que minimamente aquela população daquele estado tem que ser vacinada, relacionando ali com a taxa de transmissão. Ou seja, essa taxa de transmissão quer dizer o seguinte: num número frio, 1 para 1, uma pessoa está pegando, né, está sendo infectada, porque contaminada é outra coisa. Isso quem me explicou foi minha esposa, que é bióloga, tá? Então, ninguém é contaminado pelo Covid, as pessoas são infectadas, porque é um vírus e isso está no ser humano, tá? Aqui não sou papagaio, estou respondendo o que eu aprendi, tá? E nesse processo todo, a taxa de transmissão em todos os estados está acima de 1. Então significa que uma pessoa passa para 1,4 no Ceará e no Maranhão 1,12. Então, se você pegar um grupo de 10, 100 pessoas, 1.000 pessoas, você começa a perceber que a cada 100 pessoas, 112 estão sendo contaminadas, por exemplo, no Maranhão, ou 144 no Ceará. E o percentual da população que tem que ser minimamente vacinada para que você comece a atribuir a vacina a proteção que as pessoas devem receber para que possa reduzir essa transmissão do Covid, além das outras medidas que devem ser aplicadas, como, por exemplo, isolamento social e todos os cuidados atribuídos. Mas se a gente olha aqui, o estado que está melhor vacinado nesse sentido, o percentual de vacinação, que é o Amazonas, se eu não estou lendo errado aqui, não, Paraíba, 44,4%, São Paulo, 6,83%, ou seja, mesmo São Paulo, com toda essa campanha que está sendo feita, com todo esse empenho, apenas 6,81% foram vacinados. Então isso mostra, né, essa pauta irônica que a gente está colocando, mas com todo respeito às pessoas que infelizmente foram infectadas e foram a óbito, que é uma digitimia mesmo, não é um ritmo, a coisa tá na lama, né, patinando. Então eu queria passar aí para vocês a palavra nesse sentido. O que vocês, né, qual a opinião de vocês nesse sentido, do que vocês têm observado aí, cada um na região de vocês, mas que tá doendo saber que pessoas próximas, eu queria aqui deixar todo o meu respeito ao Cotrim, a família dele, um colega de trabalho que faleceu esse final de semana, e para piorar, a mãe dele faleceu há um mês atrás, o irmão há 15 dias, todos de Covid. Então é assustador isso, tá? A palavra agora é da Cris, mas eu vou aproveitar para dizer que está chegando um monte de gente aqui para parabenizar a Cris, Andréia, Vanessa. Pessoal, aproveita que vocês estão aqui assistindo o programa com a Cris hoje, dá um like, se inscreve no canal, entendeu? Compartilha, chama mais gente, tá bom? A gente promete que traz a Cris de volta. Oh, que legal! Pode falar. Divulguem que é um cantinho de cabeças pensantes, né? A gente não tem um dia assim que a gente não tenha que recorrer ao divino, recorrer a Deus, só o sagrado nessa hora, né? Para pedir por alguém, para pedir pelo familiar de alguém, né? Tem uma amiga essa semana que a gente estava intercedendo por alguém exatamente nessa situação, né? Uma pessoa, uma esposa lutando com câncer há anos, e aí tendo aquele marido que cuidava dela todo dia, né? Lutando com ela nesse câncer, e aí ele, vitimado pela Covid, foi... Como é que a Ana falou, Fabinho? É infectado, né? O certo, né? Isso, infectado. E foi infectado, internado, entubado, todo esse processo triste, e veio a óbito. Quer dizer, ela extremamente debilitada, dependia dele para cuidar, e aí... Então, assim, essa tragédia, ela vai para muito além do que a gente percebe. Semana passada, vocês viram que eu compartilhei uma situação de uma colega que faleceu, e aí, contrário os negacionistas, que o número não é esse, que agora tudo é Covid, o contrário ao que essa gente pensa, acontece demais. Ela teve os sintomas de Covid, fez o teste, estava com Covid, não procurou
né, um tratamento mais eficaz, ficou nessa questão de tratamento através de medicamentos, que eu não gosto nem de falar o nome, né? E aí teve um infarto acometido provavelmente, né, decorrência do remédio, ou seja, a causa-morte da pessoa é infarto, né? Assim como as doenças respiratórias. Então, é tudo muito lamentável, né? A gente não tem um dia mais que a gente não passe sem precisar pedir orações, ou cuidado, ou para quem fica, pedir orações para a gente que tem ficado órfão aí de afeto, de perdas familiares da Covid. É isso. Marcelo? Tentando desmutar aqui. Nós já vivemos alguns momentos aqui discutindo. Infelizmente, é um tema que não para, né? Por quê? Porque nós estamos em meio a um momento de total desprezo à realidade por parte de determinadas autoridades, que chamadas de autoridades, né? E que nós vemos sempre as respostas virem após, não há uma antecipação às respostas. O Senado mesmo aprovou o PL 1136, agora de 2021, que determina o funcionamento diário de postos de vacinação contra a Covid, inclusive em finais de semana e feriados, né? Até que o município alcance a meta de imunização. Então, veja, não precisava chegar nesse ponto para fazer isso. Isso tinha que ser antecipado. Acho que falta ao Brasil, faltam a essas ditas chamadas autoridades, né? De fato, como se diz, né, cair a ficha a respeito do tamanho desse problema que nós estamos vivendo. O Brasil está abandonado, eu falei isso aqui algumas vezes, o Brasil está abandonado do ponto de vista da política governamental. Nós estamos com a cadeira da presidência acéfala, né? Nós estamos com a cadeira do Ministério da Saúde vazia, né? E temos um ministro da Economia que diz que, enfim, que conhece algo de liberalismo econômico. Mas o Fábio, e aí a Cris chamou atenção para os dados assim, da nossa vida, eu estou passando por isso na família, a respeito de pessoas que acabaram entrando também nessa questão do uso dos remédios inomináveis aqui no momento. Mas eu olho aqui para Goiás, vejo os dados para Goiás, olha, o último dado está que 12,26% da população do estado foi vacinada, né? Equivalente aí à primeira dose. 52% das doses recebidas pelo estado. Quer dizer, metade das doses recebidas pelo estado, né? E em meio a uma campanha completamente mal feita, desorganizada, não sei se dá para chamar de campanha, de fato, né? Isso equivale, e aí, Fábio, você fez menção a São Paulo, aqui em Goiás, esse percentual que eu falei equivale a 5,7% da população do estado. Tá? 5,7% da população do estado é muito pouco. É muito pouco para o tamanho do problema, muito pouco para o tamanho da situação que nós estamos vivendo. É isso. Então, essa questão, a gente até se perguntou antes, né? Vamos falar de novo da vacinação, da Covid. A gente fica até preocupado de ficar repetitivo no programa, né? E as pessoas ficarem, mas esses caras só falam disso. Só que não tem como fugir, porque a gente vive aqui no Brasil, infelizmente, nunca tivemos lockdown. Como disse bem o Marcelo, um governo completamente acéfalo. Eu lembro que o Fábio falou que lá nos Estados Unidos eles não têm essa unicidade para ter uma campanha única no país inteiro, mas estão vacinando mais de 2 milhões por dia, né? E a gente aqui, que já teve o melhor PNI do mundo, né?
há pouco tempo atrás, com H1N1 vacinando mais de 2 milhões por dia, a gente está aqui nos míseros 350 mil por dia em média, sofríveis, e ainda por cima estão deixando acabar, faltar vacina. Teve uma decisão que eu sabia que ia ser desastrosa, de mandar a vacina da Coronavac toda de uma vez, contando que ia dar tempo de chegar a segunda leva para poder cobrir, exatamente, para poder cobrir a segunda dose, sendo que o tiro da Coronavac é só de 28 dias, não é igual da AstraZeneca, que é de 90 dias, e estamos aí, o pessoal sem a segunda dose. Quais serão as consequências disso? Devem ser gravíssimas, né? Porque remédio tem hora para tomar, não é assim, eu tomo um agora e depois tomo outro quando eu quiser. Né? Se os cientistas falaram que tem que ser no máximo de 28, é porque tem um porquê disso aí. Mas a gente está aí com essa situação dificílima aqui no Brasil. E aí, por que a gente tem que colocar isso num programa que também trata de economia? Porque não há outra saída para a nossa economia voltar a funcionar, a desenvolver, enquanto não se resolver a questão da contaminação, das pessoas sendo hospitalizadas, das pessoas morrendo, entendeu? Esses liberais e neoliberais loucos aqui do Brasil, né, que não conseguem compreender um palmo na frente do nariz, que se você não resolver a questão da vacinação, é a única saída que a gente tem no momento, você não volta a desenvolver, quer dizer, desenvolver não, vamos falar de desenvolvimento não, esquece. Não volta a crescer, não volta a ter um mínimo, né, de crescimento nesse país. Então a gente está vivendo essa situação absurda, né, com essas taxas péssimas que o Fábio acabou de apresentar, que o Marcelo acabou de ratificar. Acho que chegamos aí nacionalmente a 30 milhões de pessoas vacinadas num país que tem 212. E que se sabe que tem que chegar a pelo menos 70% para poder conter a infecção, né, Fábio? Agora tem até que me corrigir. Tomar cuidado para não falar bobagem. Vai aprendendo. Infecção. Porque, na verdade, essa fala da infecção e de ser contaminado foi até uma correção que fizeram na época para o ministro da Saúde, para um desses que está aí nesse governo, né? E a pessoa falou, nossa, não tem um assessor, não tem alguém especializado para indicar que não é... Uma coisa sou eu falar contaminado, sou economista, mas outra coisa é o ministro da Saúde falar que as pessoas estão sendo contaminadas. Então tem que ter uma assessoria, tem que ter alguém para dar o termo contaminado correto. É água, né? Isso aí, a explicação é um objeto inanimado, é contaminado, entendeu? Mas assim, só para fechar bem rápido, a gente fica com esse receio do tema ser batido, do tema ser repetitivo, mas só lembrar numa matemática simples, 30 milhões foram vacinados, mas não se esqueça que é vezes 2 o que falta, porque são duas doses. Então, assim, 210 milhões menos 30, faltam 180 milhões, mas você tem que vacinar 2 vezes, então é como se fossem 360 milhões. Se a gente conseguir vacinar 1 milhão de pessoas por dia, que é essa meta que nunca chegou, né? Nós vamos demorar mais 1 ano ainda. Vocês perceberam a dor da coisa? A 1 ainda milhão mais ao dia, né? Ainda. A 1 milhão ao dia. 1 milhão ao dia. 1 milhão ao dia. Eu tô aqui, né? Se tirarem de contexto o meu vídeo, vocês já sabem que não é isso. Eu tô aqui acreditando no governo que ele vai vacinar 1 milhão de pessoas. Aí daqui a pouco alguém tira de contexto, olha lá, Fábio Neves, né? E aí, mas é isso. Eu tô acreditando que é 1 milhão, mas não é 1 milhão. Então, e aí está em discussão no Congresso a volta às aulas presenciais sem a garantia de vacinação para os professores, para os profissionais de educação, para as famílias. Porque segundo o deputado honestíssimo, que já foi ministro da Saúde do Temer, né, o Ricardo Barros, que é um cara que ninguém tem nada para falar, que ele não tem nada na vida regressa dele, né? Segundo ele, os professores são os únicos que não querem trabalhar. Rapaz, eu ouvi isso essa semana que passou, eu falei, esse cara tá precisando vir aqui na minha casa para ele ver o que eu tô fazendo. Porque vai falar besteira assim, falar que professor não quer trabalhar.
Foi e dureza, o pior, Euler, é que a gente fica tentando se agarrar a falsos heróis. Vale lembrar que o Mandetta foi o cara que assinou para os médicos cubanos saírem do Brasil, tá? Não se esqueça disso, hein? Gente, Você que tá é tudo achando que muito o Mandetta é o desastroso. cara. Não, o Ricardo Barros, Mandetta e Osmar Terra, eles são da mesma bancada. Esse pessoal aí é plano de saúde. Pessoal, não se iludam, não, pessoal. A diferença é que o Osmar Terra acredita que a Terra é plana. E o Mandetta não, mas o Ricardo Barros, o pessoal é tudo. Bom, mas vamos seguir com o nosso trem e falar agora de um assunto importantíssimo também, né? Que é a questão do emprego, da empregabilidade, do trabalho, e como que as mulheres, né, estão enfrentando isso agora nesse momento com essa pandemia, e já leva mais de um ano. E aí a Cris é a melhor pessoa para falar sobre isso para a gente. Oi, Euler, assim, quem sou eu, né? Não que seja melhor, mas assim, é o quê? Sua primeira convidada do programa, é isso? Isso. Então, assim, esse convite que muito me honrou, ele não podia passar apenas pelo convite para a gente discutir essas questões se eu não tivesse aqui honrando o lugar de ser a primeira convidada e convidada mulher e não falasse da situação das minhas companheiras nesse país, né? A situação, e olha que eu, mulher branca, extremamente privilegiada, relativamente cristã, né? Heterossexual, cisgênero, né? Não tenho aqui no conforto do meu lar, não posso deixar de ser empática ao problema que as mulheres estão atravessando nessa pandemia. E eu queria pedir licença a vocês, assim, para eu falar do que as mulheres estão passando hoje na pandemia, eu tenho que voltar um pouquinho a alguns dados históricos. Vocês me permitem? Não vai ficar chato assim se eu contextualizar? Cris, você é que manda. Não, sabe por quê? Porque assim, a gente vai falar assim, a pandemia está atacando as mulheres, assim, não é um fato de agora, não é uma situação que eu vou fotografar agora nessa realidade da pandemia, tá? Eu queria trazer, assim, relembrar, né, que a gente já estudou muito sobre isso, para volta a falar, somos companheiros de classe, de universidade, no momento mais lúdico, belo da nossa vida, né? Uma construção ali juntos, né? na rural, um elo tão lindo de... Entramos lá em 1993, estamos aí firme nessa amizade, mas eu tenho que relembrar dados históricos relacionados a nós mulheres, que vai fazer muito sentido do que a gente está passando hoje, tá? Então, rapazes e minhas amigas que estão me ouvindo, a gente tem... a realidade da mulher do Brasil, ela é muito dura e não é de hoje, tá? Então, assim, eu vou falar do Código Civil de 16, ele considerava a gente, mulher, incapaz, tá? O Código Civil 16, ele impedia, por exemplo, que mulheres casadas pudessem abrir uma conta no banco, impediu que a gente tivesse qualquer estabelecimento comercial, a mulher não podia viajar sem autorização do marido, né? A gente não podia alienar um bem, ou receber uma herança, uma curatela, uma tutela, assim, pensa no incapaz. Em 1916, a mulher no Brasil era um ser incapaz, tá? Votar. A gente passou a votar somente no Brasil em 1932. Vocês sabem quem foi a primeira mulher que votou no Brasil? Ela era uma professora de Rio Grande do Norte, lá de Mossoró, chamada Celina Guimarães Viana. Ela conseguiu uma coisa que foi votar, ela conseguiu o direito de votar através de uma lei estadual. Ela votou em 27, foi a primeira mulher a votar no Brasil, ela votou em 27. Então, nós, mulheres, no Brasil, passamos a votar somente em 32, tá? De 41 a 83, Vargas fez uma coisa muito interessante, ele simplesmente proibiu mulher de jogar futebol através de um decreto. Mulher no Brasil só pode jogar futebol, para vocês terem uma ideia, em 83. Até 1962, qualquer mulher casada precisava de autorização legal do marido para fazer o que a minha avózinha falava que era trabalhar fora, né?
Então, assim, em qualquer momento, o marido podia revogar essa permissão que ele estava dando para a mulher, tá? Uma coisa que já foi uma revolução para as mulheres foi o Estatuto das Mulheres Casadas, de 62, que já deu uma certa ampliada nesses direitos, né? De abolir algumas proibições, mas só a Constituição de 88 que realmente ela veio para expressar a igualdade de direitos entre mulheres e homens, tá? Então, assim, uma das coisas do Estatuto que foi interessante, por exemplo, foi a redação da alteração do texto que permitia que a mulher mantivesse seu pátrio poder quando ela contraísse uma nova núpcia. Gente, o absurdo era tão grande que essa mulher, quando casava de novo, o pátrio poder ainda ficava com o homem, entendeu? Então, assim, em 1940, libera um pouco a lei da honra, o homem ainda podia matar a mulher, era totalmente atenuado o crime em defesa da honra. Só em 90 o estupro passa a ser crime hediondo. Em 2003, a gente já começa a ver sérias mudanças através da criação da Secretaria de Política para as Mulheres. Não estou falando nada, eu só falei que foi 2003, tá? Em 2006, a Lei Maria da Penha, ela finalmente é sancionada como um símbolo de luta contra a violência doméstica. E em 2013, terror da classe média, a PEC das domésticas, né? Então, assim, vamos lembrar que quase 6 milhões de mulheres são responsáveis pelo trabalho doméstico remunerado, né? E desses 6 milhões, praticamente 4 são mulheres negras, né? O feminicídio só passa a ser crime em 2015. Vocês estão entendendo? Então, assim, é uma com tanta luta, contextualizando essa nossa realidade, a partir daí é que as coisas começam a ter um corpo, assim... Eu tô querendo deixar muito claro os anos de história de luta para a gente, que é mulher, né? E aí a gente vai falar da pandemia, só que vamos parar na pandemia, antes de falar da pandemia, como é que a gente estava em 2019, depois de tantos avanços, né? Vamos falar dos impactos um pouquinho antes da pandemia, né? Gente, sim, depois de tanta conquista, de tantos avanços e ainda com muita luta pela frente, a gente tem um 2019 para as mulheres assim, muito desastroso, tá? Com políticas públicas totalmente prejudicadas, com falta de investimento em atendimento e acolhimento, em campanhas de educação, discurso de tolerância à violência para as mulheres, né? Vocês podem lembrar que em novembro de 2019, o Bolsonaro ele relativizou a certa manutenção da Casa das Mulheres, dizendo que ela tinha um custo muito alto, que era uma casa tudo que era projeto social de acolhimento foi desmantelado, né? E, ao mesmo tempo, você tinha investimentos em coisas que não faziam o menor sentido prático para a vida das mulheres, tá? Então, assim, por exemplo, o discurso da Damares para falar de o menino veste azul, a menina rosa, ela negou uma fluidez de identidade, assim, a gente não tem nem o que falar sobre isso, né? Ela queria criar, por exemplo, alegando uma proteção para as mulheres, uma implementação de delegacias, dentro das delegacias que já existem, delegacia dos homens, uma ala rosa, pintada com tinta rosa, como se isso representasse alguma enfim. Ela não pôs políticas de prevenção com relação à violência com a mulher, nem posterior à denúncia, tá? Nem as casas de acolhida de programas a essas mulheres que sofreram violência. Ou seja, todas as ações governamentais, desde a formação desses ministérios, eles foram desastrosos, tá? Então, assim, uma coisa muito emblemática que eu queria falar para vocês é que o 8 de março, aí já falando desse ano, né, ele continuou fazendo ataques a nós, brasileiras, a não assinar a Declaração de Conselho de Direitos Humanos da ONU, com relação ao compromisso de realizar ações à saúde feminina, tá? No combate à Covid-19 para diminuir as desigualdades históricas, tá? Mais de 60 países assinaram a declaração, menos a gente. Sabe por que ele não assinou? Vocês sabem. Porque ele discordou que os serviços de saúde sexual
e reprodutiva que estavam contidos na declaração, ele simplesmente discordou, tá? Porque essas ações, elas envolviam inclusão e referência a direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente não precisa falar mais nada. Então, isso aí é o que nos aguardava antes da pandemia, né? Na estreia da pandemia. Quando chega a pandemia, os nossos direitos foram os primeiros a serem esquecidos, tá? Segundo o IBGE, dados de 2018, antes da pandemia, as mulheres já dedicavam o dobro de horas semanais de trabalho doméstico e cuidado com as pessoas de casa, se comparado, obviamente, com os homens, tá? E aí a gente entra numa seara muito triste, que às vezes é meio esquecida de falar nos veículos de comunicação, mas eu faço questão de trazer para vocês, que é a questão das gestantes e parturientes, que é assim, houve muita suspensão de consulta de pré-natal e até mesmo redução, tá? O número de mortes maternas por Covid, ele mais que dobrou só nas primeiras semanas de 2021, tá? A gestação e o pós-parto aumentaram consideravelmente os riscos de complicação de morte para essas mulheres. Por quê? Porque passou a ter uma falta de assistência adequada, tá? Uma ausência de UTI e até mesmo de intubação para essas mulheres. Para vocês terem uma ideia, 1/3 das gestantes que faleceram não teve acesso à intubação. Os planos de contingência, por conta, né, da totalidade da Covid, eles reduziram os leitos maternos. Essas mulheres, elas pariram nesse último ano sem o direito fundamental de um acompanhante, violando o que a gente já tinha ganhado em lei, né? Então, elas passaram a parir entrando numa sala de parto sozinha, desamparada, com medo, sem a presença de um familiar, sem a presença do companheiro ou de sua companheira, tá? Então, essa tem sido a realidade de gestantes em muitas maternidades do país, sobretudo as públicas, sobretudo as mulheres mais pobres, tá? Então, esses hospitais, eles justificaram essa ausência de leito para as maternidades, e todo esse assegurado que tinha da Constituição por conta da questão do Covid, da aglomeração. Então, essa mulher, ela já começa na Covid, ela já começa a parir numa solidão, entendeu? Então, após o parto, ela começa o seu puerpério iniciado com um desamparo emocional enorme. Então, em casa, aquilo que eu, quando tive minha bebê, a casa, todo dia era visita em casa, tem que fazer bolo, tem que fazer café, é até cansativo, mas é gostoso, porque você é acolhido. Então, assim, nada de visitas, nada de família, o que resulta para essas mulheres uma sensação de abandono, de tristeza, uma falta de apoio, uma sobrecarga muito grande. Então, o que anteriormente já era pesado por si só, ele se torna mais pesado e um silêncio insuportável, né? Essas mulheres, elas foram recentemente incluídas no grupo de risco para o novo coronavírus e a recomendação dela de isolamento até absoluto. Elas seguem sozinhas, tá? Outra questão, o confinamento e isolamento associado a essa omissão governamental de investir, né, em contrapeso necessário, em políticas públicas, né? O desemprego em massa, o colapso do SUS, isso tudo que a gente está vendo, contribui ainda mais por uma tensão das relações pessoais, entendeu? O que a gente vai ver um pouquinho, vou falar mais um pouquinho sobre a questão da própria violência, tá? Essa sobrecarga de casa na família, filhos, doentes que não foram hospitalizados, que é essa mulher que cuida, tá? Uma pesquisa recente da ONG Sem Parar, tá? Que é a da Sempre Viva, ela conclui que 47% de nós afirmam ser responsáveis pelo cuidado de outra pessoa, 57% são responsáveis por filhos até 12 anos, mais de 6% afirmam que são responsáveis por uma outra criança, que a mulher ainda tem essa generosidade de acolher a outra que precisa de ajuda, né? 27% afirmam ser responsável por idosos, que cai sobre a mulher. Você pode ver família que tem X filhas e X filhos, se são os homens que normalmente estão ali no cuidado com os idosos da família ou se são as mulheres, né? E, além disso, 3,5% cuidam de uma pessoa com deficiência. Então, assim, vou falar um pouquinho
da violência, não tem como a gente não passar por isso, né? Que a desigualdade que precede a pandemia, não foi a pandemia que deflagrou esse problema, ele já existia, né? Na realidade, a gente está mais aprofundado nele. Então, assim, a violência de gênero se agravou muito no contexto da pandemia. Essa situação de isolamento físico, né, por exemplo, intensifica muito e exacerba muito essa masculinidade tóxica que a gente ainda vê e acaba sendo uma resposta violenta ao conflito, as pessoas dentro de casa, ambientes pequenos, muitas vezes, sem recursos, né? Então, assim, o aumento de casos de feminicídio no Brasil no último ano aumentou 22%. A gente já chegou a ter meses nessa pandemia, principalmente estados como São Paulo, que chegamos a ter pico até de 48% disso. A gente não tem só mulheres sofrendo com isso, nós temos meninas. As nossas meninas, as nossas crianças têm sofrido muito com a violência doméstica, né? Aí, para a gente chegar no emprego, eu, infelizmente, precisava trazer jogar um pouquinho para vocês essa realidade, né? Meus amigos, não sei se estão muito tristes, estão calados, mas, assim, podem tecer comentários sobre isso, fiquem à vontade, mas antes de falar um pouquinho de emprego, eu tinha que trazer um pouco esse contexto, né, em que a gente está inserido. Não é nada confortável e não é nada seguro ser uma mulher no Brasil, e o lugar mais arriscado, mais perigoso que uma mulher pode estar é dentro de casa. Posso seguir? Tá tudo bem? Sim, meu amor. Pode. Eu quero só aproveitar a oportunidade e ler. Olha aí que a Andréia Alcântara colocou. O aumento da violência doméstica e o não amparo à mulher, né? Aqui, GV, governador Valadares, não é isso? Isso. O canal online de denúncia Frida foi desativado. Então, você vê aí uma política intencional. Exatamente, esses canais de denúncia e de acolhimento foram desativados, André, muito, muito bem lembrado isso, infelizmente, né? Então, assim, na questão da empregabilidade, né, mais a nossa área, mais a nossa economia, a participação da mulher no mercado de trabalho é menor no Brasil em 30 anos, né? A pandemia é só parte do problema, sabe? Porque a gente está falando de mulheres que a maior parte da ocupação delas ela é informal, de má remuneração, né? As mulheres, elas trabalham nos setores mais afetados, né? E elas são mais responsáveis pelos filhos e pela casa, tá? Então, assim, o percentual de mulheres que estavam trabalhando no terceiro semestre de 2020 foi o mais baixo desde 1990, 45%. Aquele número que estarreceu quando a gente soube, né, da questão da empregabilidade das mulheres, de acordo com os dados mais recentes do IPEA. Quer dizer, a PNAD está calculando que mais de 8,5 milhões de mulheres elas ficaram sem o emprego delas nesse período, tá? Ao comparar com o terceiro trimestre de 20, se comparado com o período de 19, a queda na parcela de mulheres que estavam no mercado de trabalho foi uma queda de 7,5 pontos percentuais. Quer dizer, o retrocesso se compara... Quer dizer, a pandemia atingiu todo mundo, óbvio, ok. Só que quando eu comparo com os homens, esse percentual ele foi menor. O impacto para a mulher é sempre pior, tá? O ano de crise significou uma década de retrocesso para as mulheres, entendeu? Em questões trabalhistas para as mulheres, tá? Principalmente as mulheres latino-americanas, a gente falando aqui do nosso condomínio do Hemisfério Sul, tá? A CEPAL, ela advertiu que a gente foi realmente as mais prejudicadas, né, pelo impacto econômico, porque por ser maior nas profissões com essa precarização, igual eu falei, é o comércio, é a hotelaria, a indústria, a área de serviços domésticos, né, enfim. Então, ela faz essas condições trabalhistas recuarem mais de uma década, né? Enfim, e outra, qualquer sinal de retomada de emprego, o que está acontecendo? Qualquer lapso de aquecimento, quando você tem um sinal de geração de emprego, essas vagas, na retomada, elas não estão sendo ocupadas mais por mulheres, enquanto no passado eram. Os homens estão
ocupando essas vagas. Por quê? Porque com a cabeça do empregador brasileiro, né, ele realmente prioriza entre uma mulher e um homem, ele sabendo que não tem creche, ele sabendo que a mulher está ali cuidando, esse filho está em casa sem estudar, essa criança, então essa vaga não vai para uma trabalhadora, ele acaba indo para um homem e a gente começa a perder postos que antes eram ocupados por mulheres, né? Então, assim, eu estava lendo que a CEPOL realmente ela propõe que os estados, eles concebam políticas públicas de reativação econômica. Engraçado falar de política pública no Brasil, parece aquela coisa que não existe, né? As pessoas... Eu vivo no estado aqui em Minas, onde eu vejo a galera suando muito, assim, são muito empreendedores e tal, e eles olham o trabalho, essa dignidade do trabalho, como empreendedorismo pessoal, como se não houvesse Estado. Reclamam só na questão de tributos e tal, né, na voracidade do sócio na hora, mas não vejo aquele pensamento de entender uma política pública e de inserção deles também sobre isso, vocês me entendem? Então, assim, falando dessa crise toda, aquelas mulheres que ficaram, por exemplo, empregadas, como eu, né, graças a Deus estou bem, estou empregada, ainda no trabalho remoto, a desigualdade ela continua presente. Por quê? Quem conservou o trabalho, muitas vezes viu suas tarefas aumentarem, seja porque hoje a gente tem que limpar tudo que vem da rua, né? Aquela loucura toda com higiene, álcool gel e limpa tudo. Antigamente você saía na rua, usava uma roupinha, dá para usar mais uma vez, você guardava. Quem não tem aquele cantinho atrás da porta, sei lá onde que guarda a roupinha, a gente não usa mais uma roupa mais de uma vez. Então, saiu lava, chegou limpa, sabe, e que vem da rua, calçado, quer dizer, a gente tem uma exigência maior com higiene hoje, por causa do coronavírus, né, a gente tem uma necessidade maior de cuidar de familiares, que antes não estavam permanentemente em casa, tá todo mundo dentro de casa, né, assim, boa parte, né, a gente não escolheu ter trabalho remoto, né, mas a gente até gostaria, mas a gente não se preparou para isso, então, assim, eu tive uma palestra no trabalho semana passada que ela falou uma coisa muito interessante. Isso não é trabalho remoto. É um trabalho remoto no meio de uma pandemia. Não é aquilo, a gente não tem a liberdade, a gente está confinado a isso, né? E todas as dinâmicas sexistas do nosso cotidiano, dentro da nossa casa, compreende que essa pandemia põe em foco ainda mais essas dinâmicas de desigualdade que a gente já vê dentro da nossa estrutura brasileira, entendeu? E que é muito sentido no nosso dia a dia. Então, dentro de casa, mesmo o trabalho remoto, as dificuldades de espaço físico, homeschool das crianças, aula, não tem sido fácil. Vou falar uma coisa que a gente também ouve falar muito pouco, já estou terminando, tá, meninos? Desculpa aí, mas só que eu queria passar esse recado. A produção científica das nossas colegas também caiu muito vertiginosamente, ou seja, a desigualdade continua presente, tá? Tem um levantamento de um projeto chamado Parent Science, que indica que 40% das mulheres sem filhos e 52% com filhos não concluíram seus artigos nesse período. Se eu for comparar com os nossos colegas homens, essa proporção fica em 20-38, nessa mesma situação. A média de manuscritos, tendo mulheres como a primeira autora, ele, durante o período de 16 até 2020, ele foi de 37%. Já nesse primeiro trimestre, ele caiu para 13%. Muitas mulheres abandonaram o trabalho, os estudos, porque não tem como ter o cuidado com os filhos e cuidar das pessoas da família, dos idosos. Então, assim, a gente tinha uma professora na faculdade que falava para a gente que economia é dia a dia, né? Então, assim, os dados econômicos que a gente vê para as mulheres nessa pandemia, esse é o cenário que a gente está vivendo, né? Essa é a situação que se apresenta para as minhas colegas. E é isso que eu queria falar para vocês, é isso aí que a gente está encarando nesses dias. Essa é a Cris Cavalcante, nossa querida Cris, né? Como eu disse para vocês, você quer falar mais, Cris?
Ah, não, para não ficar muito... para a próxima pauta. Não, a gente vai passar para a próxima pauta. Se a gente fazia um programa só com você, mas é porque a gente ainda tem uma outra pauta. Eu só queria terminar com um poema, para não ficar muito triste. Ah, então tá, tudo bem, então fala, pode falar. Aqui, vou falar um de Simone de Beauvoir, que no dia que for possível a mulher amar em sua força e não em sua fraqueza, não para ela fugir de si mesma, mas para ela se encontrar, não para ela se renunciar, mas para ela se afirmar, nesse dia o amor tornar-se-á para ela, como para o homem, fonte de vida e não um perigo mortal. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, lindo, lindo. Tinha que ser a Cris mesmo, né? Gente, é isso aí, tá vendo? Essa aqui é a Cris que a gente falou que é especial. Quem tá vendo aí tá comprovando que a gente falou. A gente nem vai precisar falar porque essa pauta, porque ela dominou completamente, né? E é só agradecer a todo mundo que está nos assistindo, pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, deixa o like. Eu só vou falar uma coisa que eu achei maravilhosa do Laércio, que ele disse o seguinte. O Laércio, nosso amigo, disse o seguinte: no Brasil tudo chega atrasado, até a Idade das Trevas deixou para chegar com o governo Bolsonaro. Bom, a gente vai seguir aqui para a nossa última pauta de hoje, que está ligada à questão da ciência e tecnologia, mas eu trouxe essa pauta por causa da questão da educação. Essa semana, a temática principal a gente tem o Dia Internacional da Educação, que foi ontem, né? E não temos o que comemorar, né? A gente não tem o que comemorar com relação à questão da educação no Brasil. Desde o golpe de 2016, a gente só tem tido retrocesso, só tem tido perdas. E para falar dessa parte, eu trouxe os números do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para a gente poder ver como é que isso vem se perdendo com o tempo. Então, se o nosso querido Arthur puder colocar rapidamente aí para a gente na tela. Isso, obrigado. Então, aqui a gente tem aí, rapidamente para mostrar para vocês como que vem se dando a queda no investimento, né? Porque o que uns chamam de gasto, né, como o governo do Temer e esse atual governo chama de gasto, investimento em ciência e tecnologia investimento em inovação, não é investimento, não é gasto, né? Uhum. E a gente tem uma observação aqui para fazer, é a seguinte: você vê que 2015, que foi ainda um ano antes do golpe, né, pré-golpe, dali para baixo você vai vendo, dali para frente você vai vendo a queda vertiginosa dos investimentos. Eu acho que isso daí, ó, é uma coisa que fica claro. Você tem o CNPq, a CAPES, como caiu. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o total, né? Então, desabou. Realmente você tem é uma coisa assim que não dá para... salta aos olhos, não dá para a pessoa dizer não tô vendo isso aí acontecer, não. A gente vê que solta aos olhos. Obrigado, Arthur. Podemos voltar isso. E aí, para completar, eu trouxe aqui. Você tinha só a CAPES, né? Você tinha investimento em 2015 na ordem de 7,4 bi de reais. Você termina em 2020 com um orçamento de 3 bi. É uma queda de 60%. E vai cair mais agora no orçamento de 2021. A LOA, que foi aprovada, ela prevê novas reduções. Questão que chamou a atenção para a gente dessa pauta, por que a gente botou esse nome menos ciência e mais leite moça? Porque vocês sabem que a gente teve o escândalo do leite condensado, né? Foi gasto mais de 30 milhões com leite condensado. Por que eu trouxe esse número? Porque em 2020 se gastou com o CNPq para projetos de fomento, Marcelo sabe bem do que eu estou falando, foi gasto apenas 22 milhões e 30 para se comprar leite condensado, entre outras coisas que se comprou para a tropa, né? E a gente sabe que em 2019, ainda com esse governo, mesmo com todos os problemas, esse valor era de 122 milhões. Então você tira 100 milhões do orçamento de uma rede de fomento, de incentivo para pesquisa, para ciência, para tecnologia. Como é que você quer que esse país
ele chega em algum lugar. O que o Laércio falou, né? A gente está vivendo a era das trevas agora, chegou a era das trevas. O que deveria ser luz, né? A gente está nas trevas. E para terminar assim a minha fala com relação a essa parte, o Ministério de Ciência e Tecnologia ele tinha um orçamento de 10 bi em 2015 e ele vai ter, se for tudo gasto, o previsto para 2021 são 6 bilhões. Então você tem aí uma queda de praticamente 40%, de redução de 40% no investimento. E ciência e tecnologia está diretamente ligada à educação. Se você não investe na ciência, na tecnologia, você não tem investimento em educação. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos mantido pelo menos o nível de investimento, o Brasil teria sido um dos países que provavelmente teria ajudado ou até mesmo descoberto uma das vacinas para esse momento que a gente está vivendo tão difícil agora da pandemia. Então, era isso que eu tinha para dizer sobre essa pauta. Agora, a nossa querida Cris. Eu já usei tempo demais, gente. Mas dá a sua opinião sobre isso que a gente falou agora. Eu tô realmente assim... gente, assim, vocês lembram da questão da autonomia? Como é que a gente vai pensar em ser autônomo? Como é que a gente vai pensar em desenvolvimento com uma política de investimento em ciência como essa, como bolsas como essa, né? Mas, enfim, né? É mais dentro desse... É um projeto, gente, então... É um projeto. Darcy então, já falava, né? Darcy já dizia isso. Então, não tem como. Quando esse gráfico que você trouxe aí aquela redução da CAPES foi, assim, uma coisa bizarra, né? A gente que já teve as nossas bolsas dentro da universidade, né? O celeiro de produção, mas engraçado, né? A pandemia acaba tendo que esfregar na cara da gente o quanto que a ciência, o quanto que o investimento em pesquisa, o quanto que as universidades, o quanto que o SUS, ele precisa estar aí, precisa estar vivo. Esfrega na cara da gente exatamente essa realidade bem conveniente para quem não se deparava com ela, né? Então, sem investimento em ciência, em educação, na autonomia nossa de superar, né? Porque hoje a crise é essa, amanhã ela vai ser outra, né? Então... Com certeza. E nesse processo todo, né, existe aquela mentira, a tal da meritocracia, e o que eu vejo a partir disso é assim, se são poucas vagas, se o dinheiro está curto, você privilegia os mais preparados. O problema é que nessa escala social, o filho do pedreiro, do eletricista, do mecânico, do serralheiro, que tem esse sonho e está almejando chegar lá em cima, né, eu digo isso por vir dessa origem, te faltam algumas coisas. E aí, quando você vai concorrer, você acaba ficando de fora, mesmo precisando daquela bolsa, mesmo precisando daquele incentivo, para que você possa exercer aquele escalar, né? Você vai escalando e você vai passando adiante isso, vai passando para os seus. E essas pessoas estão de fora. Então, eu sempre uso essa expressão do janela de oportunidade. Muitos jovens estão perdendo essa janela de oportunidade, e ao perder essa janela de oportunidade, daqui 6 meses, 1 ano, 2, ele vai estar fazendo outra coisa da vida porque a realidade bate a porta. Então, eu só vou lembrar de um fato bem rápido, que eu contratei um rapaz para fazer um transporte para mim, um frete, né, como a gente chama aqui no Rio. E aí, conversando com ele, a gente começou a tomar um café lá em casa, e ele se emocionou ao contar que o filho dele fazia Cefet e ele foi fazer Ciência Sem Fronteira. Ele, rapaz, eu nunca imaginei que meu filho iria para os Estados Unidos, nem o meu filho nunca imaginou. Então, há todo um discurso. Eu falei assim, aí, ele falou assim, meu filho recebeu uma bolsa, recebeu um incentivo, e o que ele fez foi, gastou o mínimo possível para que quando voltasse pudesse me ajudar na melhora da casa. Então, assim... Não tem maturidade para essas histórias, não, gente. Porque assim, aí você vê, né?
Eu quero isso. É para além da vivência, né, Fábio? É para além da oportunidade, é para além do conhecimento adquirido. É uma coisa de que você está dando para uma pessoa que nunca imaginou que ia ter uma oportunidade de conhecer, não só de crescer, de se desenvolver, de vencer essa maldita barreira social que a gente tem, essa imobilidade, né, essa amarra, mas ela tem o direito de conhecer outro mundo, saber que ela... Quer dizer, ouvir isso que você acabou de falar e pensar que a gente esteve tão perto disso há tão pouco tempo atrás, e isso está sendo agora... Você tem um ministro da economia que reclama que as pessoas vivem demais e que isso atrapalha a economia. É assustador. E pior... Que a gente, eu digo isso a gente porque, né, a mobilidade social, graças a Deus, veio através de muito empenho e estudo, e sorte, e oportunidade, e ajuda divina também, né? Estou falando de mim aqui, da minha esposa. E eu estava me recordando, passei, né? Quando a gente diz que é breve, a gente é mentiroso, acaba demorando, né? Mas eu me lembrei que quando eu fui aprovado no processo seletivo da Rural, eu não acreditei. Eu peguei o jornal, vi meu número de matrícula no antigo Jornal dos Esportes. Eu também, foi assim. Eu não tinha nem como comprar Jornal dos Esportes. Eu fiz amizade com o jornaleiro. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Aí eu passei em casa, eu não acreditei. Também. Aí eu fui na faculdade para fazer a matrícula. Assim, pode parecer meio imbecil, meio tolo o que eu estou falando. Por quê? Porque a estima é baixa. Você não se sente merecedor dessas coisas. Aí essa política que está aí, gente, nós temos assim, a gente tem que intensificar uma campanha de que Jesus está aí para todo mundo e não pode cair nessa mentira que está ocorrendo e arrebanhou pessoas de boa fé, de boa índole, com esse discurso homofóbico, com esse discurso de segregação, e pessoas que seguem a Cristo, pessoas que frequentam, né, que participam de um culto religioso, e aí por conta dessa questão que se coloca de não aceitar a diversidade das pessoas, aquilo tudo justifica um cara fazendo arminha, e a gente está exposto a tudo isso, né? Aí vou me apropriar da frase do Marcelo, governo acéfalo, né? A citar aí Marcelo Moreira. Mas ele é acéfalo, mas ele tem uma intencionalidade, né, Fábio? Ele não faz parte, a Cris chamou atenção para isso, faz parte de um projeto. É um projeto. E para recuperar, reconstruir esse país depois, como numa metáfora que eu utilizei um dia desses aqui sobre a questão da bomba que caiu, né, e que está todo mundo aí em meio aos destroços, para recuperar isso, nós precisamos, que aí uma coisa que você chamou a atenção muito bem, me fez lembrar, porque eu desci para tomar um pingado lá na Doc Lobo, à época, e passei na banca de jornal para ver o resultado, né? Se havia saído o resultado, foi no Jornal dos Esportes também, claro. E aí sim, foi uma felicidade tamanha e tal, mas é isso que você chamou atenção. Esse mundo estava tão longe que quando ele acontece, você não faço parte disso ainda, né? Como é que vai ser isso? Até você entrar lá na Rural e lá no P1 e fazer a matrícula. Mas então o que ocorre? Mas nós conseguimos passar por uma fase nesse país em que a educação foi entendida como investimento, né? Os recursos destinados à educação foram entendidos como recursos para o investimento. Então, o Euler chamou atenção, 2021 vai ficar pior. A educação foi a maior... enfim, o Ministério da Educação foi onde ocorreu o maior bloqueio dos recursos. 19% das despesas aprovadas. Isso aí dá em torno de quê? De 2,7 bilhões. Se você pegar a tabela, e aí eu baixei aqui a nota técnica chamada de ALOA 2021 e o novo cenário fiscal do governo, feito pela Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, você vê lá, quem teve o maior bloqueio foi a educação.
2,7 bilhões. O Ministério da Ciência e Tecnologia teve um bloqueio, bilhões. O MCT, Inovação, teve um bloqueio de 372 milhões, de um orçamento que já era ínfimo. Já é ínfimo. Né? Então, a conversa começou com 13 bilhões e 800 e terminou com 9 bilhões e 900 na educação. Começou com 1.700 no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e encerrou com 1 bilhão e 105. Não dá para pensar. É isso, pois é. É isso que eles pensam. Então, assim, eu falo que é um governo acéfalo mesmo, para poder, né, bater e tal, mas há muito projeto aí por trás. Há um projeto de desmonte completo do Estado brasileiro. O escândalo do IBGE, Marcelo, o que foi isso, cara? Pois é. Não, o Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda chegar hoje no Senado e falar que está precisando de dinheiro, depois do escândalo dos doces, que você chamou a atenção, fazendo referência, inclusive, ao leite condensado, cuja marca não pode... E as férias, e os fuzis. E as carnes, a carne, bonequinho do Rambo. Do Rambo, né? Pô, boneco do Rambo, carne, cerveja para fazer churrasco. Zoei até meu irmão, que ele fez uma festa, a festa dele foi do Rambo, eu falei, você tem envolvimento nisso? Os bonequinhos do Rambo. É dose, né? Ou seja, nós estamos realmente... É isso, que exatamente, é dose, porque esses cortes no orçamento, eles vão levar necessariamente a um prejuízo. E aí, usando uma frase já dita aqui, nunca antes vista na história desse país. Um prejuízo de políticas públicas essenciais, que para recuperar isso... Então, veja, não se trata simplesmente de ser contra. Tem que ser também, assim, não é possível. Mas tudo é possível nesse país. Não se trata simplesmente de ser contra este governo. É ser contra este modelo que foi inaugurado com o golpe de 2016, que possui toda uma estrutura do capital, e um capital que está se dando bem com isso, não é qualquer capital. Né? Nessa concorrência intercapitalista, os menores estão se ferrando, tá certo? Mas ele falou isso na reunião, né, Marcelo? Ele falou na reunião. Pois é. O quê? Está falando na reunião ministerial? Naquela em São Paulo. Ele falou, eu não vou esquecer nunca, com as grandes empresas nós vamos ganhar dinheiro, com as pequenas nós vamos perder. Então, foi na reunião ministerial. Nos pequenos, Eu tava achando que o Euler conseguiu interpretar bem, porque ele usou até esse gesto com a mão. E é isso. Nós temos que ser contra este modelo. Esse modelo tem que sair do mapa do Brasil, da América Latina, do mundo. O Laércio chamou atenção. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos, de bobos, não tem nada. O tempo inteiro eles sempre defenderam o liberalismo, muito mal interpretado pelos outros, para fora. Dos estudantes brasileiros que fazem economia e vão para o exterior, em especial para Chicago, para estudar e voltar, como o Paulo Guedes voltou. Chicago Boys. Os Chicago Boys. Porra, onde é que está escrito, né, e Adam Smith, que Estado mínimo significa Estado fraco? Mas em nenhum dos dois imensos volumes com as suas 4.000 páginas. Em lugar nenhum. Estado mínimo e com Estado forte. E é isso que os Estados Unidos estão fazendo, é isso que a Alemanha está fazendo. Né? E o Brasil fica nessa historinha de que vamos abrir tudo, vamos vender tudo, porque... porque, como o Laércio já falou e Milor Fernandes dizia, né? No Brasil tudo chega atrasado. Tudo chega depois de que já acabou, ninguém mais vai nessa onda. Né? É a cafonice econômica que nos acomete, né? A fala do Laércio está embaixo aí, ó. Olha, lê, por favor, Marcelo, aí a fala do Laércio aí, ó. Hoje a Globo News em pauta. Deixa que eu leio. Hoje o Globo News em pauta. Ô, Marcelo. É melhor eu ler, pô. Deixa que eu leio. Te chamou de ceguinho, hein, Marcelo? Pois é, pô. Hoje o Globo News em pauta, em peso, elogiou o discurso de Biden a favor de mais Estado na economia. Vivi para ver isso. Meu amigo, mas é isso aí. Você vai ver mais para ver mais uma coisa. O Biden ele quer deixar a marca dele como sendo o presidente que mais investiu na retomada da economia, porque o objetivo dele é
tomar a dianteira de novo com a China. A China está preocupada, porque ele quer injetar são 7 trilhões nos 4 anos de mandato dele, até porque ele sabe que ele só tem esse. Ele não tem idade para ter reeleição. Pois é. É uma quantia, isso é uma quantia inimaginável. Isso não, de dólares, isso né? Eu lembrei. Vou botar aquela mãozinha de Mitch para falar, a mãozinha de Mitch. Não, é porque eu lembrei. Mitch não, você reunião. está falando da questão. Ontem ou hoje saiu a notícia de que a mais nova doutora no Brasil, os seus 24 anos, né? Antes dela a jovem tinha 26 anos. A mais nova doutora no Brasil, ela saiu daqui de Goiás, no interior de Goiás, município de Palmelo. E ela estudou na Universidade Estadual de Goiás, no município de Pires do Rio. A sua universidade, ó. Veja o papel da universidade pública. Veja a importância da universidade pública, né? Então, quando a gente vê esses números e essa situação que tem tudo a ver com o que a Cris chamou atenção agora há pouco na pauta dela, né, a respeito do histórico, aliás, esse panorama histórico né, fantástico, né, somente para nós que somos aí da área da economia política, né, mostra o quanto que é importante que o Brasil entenda que a política pública, a política social, em especial, ela não é gasto, ela tem que ser entendida como investimento, que a partir daí a gente consegue realmente alavancar esse país, sabe? Para a juventude que está chegando aí, como nós tivemos, né, nós ingressamos em uma universidade pública, estamos aqui agora, né, e cada um com a sua realidade, com a sua vida, suas condições objetivas e materiais, os jovens precisam ter esse acesso. Então é muito sério isso que nós estamos discutindo aqui, no sentido que nós estamos vendo o Brasil ser desmontado e precisamos recuperar esse país. Eu vou viver até os 40. Diz que já nasceu aí, igual o Lula fala, já nasceu o cara que vai viver 140, sou eu. Então eu quero ver esse país recuperado. Você é um desobediente, você é um subversivo, porque o Guedes pediu para as pessoas morrerem logo para poder diminuir o peso do Estado, né? Você está desobedecendo. Ele não está satisfeito com o que está abaixando lá, está aliviando lá no orçamento previdenciário, não. Ele quer mais. Eu não estou satisfeito com os CPFs cancelados, não. Eu vou levantar as duas mãos. Vou dizer, eu sobrevivi a você. Isso aí. Mas eu queria relembrar uma fala da Cris hoje, né? E essa fala foi muito interessante quando ela coloca que quando ela chega em Minas e ela trabalha e vê as pessoas se empenhando, se esforçando, transpirando, e elas acreditam que o valor do trabalho está nelas sem a existência de uma política de governo, de Estado, né? Mais ainda, de Brasil, né? Então, eu vejo que falta essa interpretação nas pessoas. E, para mim, isso vem de uma herança maldita, né, que eu sempre comento, que se me perguntassem assim, Fábio, o que foi o pior do golpe militar, né, que não foi revolução porcaria nenhuma, foi um golpe mesmo, né, a história mais do que provou isso, o que prova é que nós perdemos a capacidade de sermos cidadãos. E aí a gente não consegue enxergar essas coisas. Aí se acredita no próprio valor. E aí eu vou crescer com o meu valor, mas o bairro todo é paupérrimo. Mas tem ali o fulano que virou jogador de futebol e cresceu. Calma, cara, isso aí nem conta na estatística, entre outros exemplos que eu posso ficar dando aqui, ou como aqueles que fica se glorificando o menino que sobe num pé de mangueira para poder ter um sinal de internet. Sabe, realmente é muito assustador tudo isso. Gente, tá ótimo o nosso papo aqui. Se eu pudesse, a gente ia até amanhã de manhã, mas infelizmente a gente tem que começar a encerrar. Eu quero agradecer aqui, a gente teve várias pessoas, eu vou tentar falar algumas aqui. André Ribeiro, o Rafael teve aqui, o nosso Rafael Vieira. Laércio, um grande amigo. Que voltou, espero que ele não nos abandone mais. Valdir Especian de Porá. Vanessinha, nossa Vanessinha.
A tia Cris, Fernanda. Fernanda mandando beijo pra tia Cris. Isso, Ai, que delícia. É isso aí, Fernanda. Eu ia falar, Fernanda. Aqui de BH, amiguinha da SOF. Cristiane Pardelinha. Minha amiga também. querida da Tijuca. O Sérgio Souza, o Silvia Ferreira. A Gabriela também é outra sobrinha sua aí, Cris. Muita gente. Gabriela Pardelinha, eu queria dar parabéns, acabou de entrar para a UF. Vai seguir os nossos passos. É isso aí, parabéns é nosso. E aí, gente, é isso. A gente vai. A Simone da Rocha também chegou agora. Minha comadre. A gente quer agradecer a todos que estiveram aqui. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Vocês que gostaram hoje da presença da nossa querida Cris, pode ter certeza que a gente vai dar um jeitinho dela voltar, né? Não deixe de se inscrever, deixa seu comentário, compartilhe. Tem mais coisa aí para vocês assistirem. Eu quero encerrar só com uma frase dita por um torneiro que veio lá do Nordeste. Tem que botar o povo no orçamento. É só isso. O povo no orçamento dá certo. Gente, obrigado mais uma vez. Cris, meu anjo, obrigado pela sua presença. Você quer dizer alguma coisa para suas Eu quero dizer que dos nossos espectadores, depois eu vou mandar uma foto para você. Tem uma criaturinha que fez um mesinho ontem, que é minha filhadinha Laís, tá? Fez um mesinho ontem. Ela tá com uma foto assistindo a gente de dentro do carrinho. Então, um beijo para a Laís, viu? Chegou a Gabriela também agora. Caio, Alex, muito obrigado. Gente, obrigado a todos. Miriam Vilaça. Miriam Vilaça, gente, muito obrigado. O programa hoje foi ótimo. Um beijo a todos. Se cuidem, se protejam. Tá? Amém. E até semana que vem. Nós estaremos aqui mais uma vez com vocês no nosso Obrigada, gente.